O que o Coringa nos ensina sobre saúde mental? Cada dia que passa, a gente está tendo várias situações e a gente vê no jornal e conhece pessoas e vê casos que nos chocam. Assassinatos, tentativas de assassinatos. Hoje eu vi de manhã, estava assistindo o jornal e eu vi um caso de um arquiteto que acabou sendo morto por um assaltante, né? É, porque o cara foi, enfim, foi tentar atropelar o assaltante que tinha assaltado uma mulher, né? E o cara foi lá e matou ele a sangue frio. Então, a gente vê esses casos que nos chocam, né? Eu assisto alguns canais do YouTube sobre crimes e tudo, não que é uma área que eu trabalhe, mas é uma área que nos faz repensar sobre as coisas. E o Coringa, né, desde do icônico Heath Ledger, né, até passou por aquele Coringa mais ou menos da segunda etapa da DC, agora, né, com o nosso último Coringa que tem sido teve o Coringa 1, Coringa 2 que eu preciso ver também, o Coringa 2 eu preciso assistir, né? Ele é um reflexo da nossa sociedade. Na verdade, a minha visão sobre o Coringa é que ele é um reflexo do pior da sociedade. O pior da sociedade que é colocado para debaixo do tapete. Não é visto esse pior da sociedade. E hoje a gente vai falar sobre o que a gente pode aprender sobre saúde mental com esse personagem, com esse personagem que é tão disfuncional e que nos chama muito a atenção e que às vezes ele está no nosso lado e a gente nem se dá conta. Bom, o que molda o caráter de uma pessoa disfuncional? Né? Então é a infância traumática e os transtornos mentais, certo? Então, o que acontece? Não existe uma separação entre um transtorno mental e os traumas. Não existe. Porque um é resultado do outro. Então, nós olhamos que existem 4 formas de desenvolver um transtorno mental. Essas formas são violência psicológica ou física, negligência, certo? Então, na violência por exemplo, crianças que passam por uma violência muito grande física, que os pais batem, espancam, que sofrem agressões de irmãos, que sofrem de parentes. Psicológica, que não é aquela física, mas é aquela de xingar, colocar a criança para baixo, brigar com a criança, gritar com a criança, colocar a criança em uma situação de medo, por exemplo. Negligência é não cuidar dos cuidados básicos daquela criança, então de comida, de afeto, de escola, da questão, enfim, dos cuidados, por exemplo, com os dentes, com os cuidados de saúde. Então isso configura negligência, certo? Abandono, tá? Então a negligência e o abandono, que é quando os pais saem da vida da criança, certo? As figuras saem, simplesmente vão viver sua vida e esquecem aquela criança, né? Então, e os abusos, certo? Então, os abusos que são sexuais, tá? Então, pode ser um abuso sexual que a criança passou ou um abuso físico, tá? Que pode ser uma tortura, etc. Então, essas 4 coisas, elas desenvolvem no futuro uma doença mental. No caso do Coringa, tá? Pelo que a gente entende, tá? Ele até foi para uma instituição psiquiátrica, né? E nos quadrinhos, ele era um cara normal que caiu dentro de um tubo lá que tinha como é que é, ele teve um acidente que isso transformou ele, a doença mental dele, tá? Mas na vida real, tá? Então até a gente pode usar uma metáfora com esse tubo, né? Que ele caiu que tinha um material radioativo, que isso afetou ele, mas também pode ser uma metáfora na vida real, porque a criança, ela nasce pura, a pessoa nasce pura,
né? Então, por mais que talvez a criança tenha tido, sei lá, um pai ou uma mãe que tem alguma doença mental ou alguma psicopatia, se essa criança, segundo o livro do Sapolsky, do Comporte-se, ela é criada num ambiente que tem as necessidades básicas, que elas não passam por essas 4 coisas, a criança pode se desenvolver normal e não ter nenhuma doença mental, tá? Mas se a criança nasce pura e passa por essas coisas, que seria como se fosse o tubo, né? Ela desenvolve uma doença mental, certo? Então, o Coringa ele nos mostra isso, que a gente nasce puro, nasce bem e coisas acontecem. A gente tem acidentes no meio do caminho que podem desenvolver uma doença mental, certo? Então, essa é a primeira coisa. Então, para os psicopatas e as doenças mentais. Então, esses abusos, eles podem gerar, por exemplo, a pessoa desenvolver a falta de empatia, que é o transtorno de personalidade antissocial, como pode gerar um transtorno de personalidade narcisista, como pode a pessoa desenvolver a empatia, mas no futuro ela desenvolver uma ansiedade, depressão, ela pode desenvolver toque, ela pode desenvolver qualquer outra coisa ligada a esses traumas, né? Então, às vezes, tu vê adultos, né, que desenvolvem depressão, e essa depressão está muito ligada a esses abandonos que passam no passado. A segunda coisa, que daí tem muito a ver mesmo, que é o impacto do abandono social. Então, a rejeição, falta de acolhimento e consequências psicológicas, né? Que mostra no filme do Coringa, o último filme, o número 1 agora desse novo ator, ele mostra muito a questão do abandono social. O que é o abandono social? É o abandono daquelas pessoas pela sociedade. Então, mostra uma pessoa de uma classe baixa, de uma classe social baixa, de uma pessoa que mora num lugar que ela não tem as mínimas condições, que é um subúrbio que ele mora. Então, tu nota que o Coringa, e até nos filmes do Nolan, ele é o cara do submundo. Então, o cara que é digamos, é o herói desse submundo. Desse submundo de pessoas que a gente esquece, né? Que são os moradores de rua, são as pessoas mais pobres, que são as pessoas que a sociedade não acolheu, que a sociedade não ajudou, que a sociedade não acolheu, né? Não deu as condições e que se tornam essas pessoas. Se tornam muitas vezes esses criminosos. Porque eles foram abandonados socialmente. E não venham com essa história de vítimas da sociedade, tá? Não é vítimas, são pessoas abandonadas pela sociedade. Então, o que acontece? Na minha cidade agora aconteceu uma situação onde começou a ter uma invasão de moradores de rua. Todos os lugares, nas praças, moradores de rua em plena luz do dia tendo relações sexuais. E aí o que o governo fez? O governo pegou, uniu polícia, tudo que é tipo de polícia, assistente social e tal, e foi começar a fazer rondas para tirar essas pessoas da rua. O governo fez isso para tirar essas pessoas da rua, pegar as coisas delas e até jogar fora as coisas que elas tinham, os pertences pessoais delas. Por quê? Porque o governo abandonou em outras partes. Porque daí acontece, as escolas. Aí acontece a coisa sistemática, que as escolas não têm suporte, a questão da saúde não tem suporte, as pessoas não são visitadas na casa delas para saber se está com fome, se não está, se precisa de um emprego, se não. Então todo esse processo social gera em algumas pessoas, não todas, tá? Não vamos generalizar com as pessoas de classe baixa, mas algumas pessoas que vão para a criminalidade isso, porque elas são pessoas que são abandonadas pela sociedade. Elas são primeiro abandonadas pelos genitores e depois que elas não têm ninguém por elas. Então elas pensam assim, cria aquele senso no indivíduo. Se ninguém tem empatia comigo, por que eu vou ter empatia com a pessoa? Certo? E aí eu olho, olha, se ninguém me deu, por exemplo, comida e roupa, eu vou lá e vou roubar de alguém. Essa é a lógica. Claro que é uma lógica disfuncional, com certeza, mas é uma lógica, tá? Que essas pessoas têm. Então, todo esse abandono social que o Coringa passa faz com que ele desenvolva isso, com que ele queira desenvolver o seu espaço, só que de uma maneira disfuncional, não funcional. Então, aí, dentro desse processo, também a relação entre dor emocional e violência, porque essas pessoas
elas sofreram abusos, elas sofreram negligência, elas sofreram as coisas. E isso vai gerar violência, porque toda criança ela aprende, e toda pessoa ela aprende conforme os exemplos que ela tem. E se ela passou por violência, ela aprendeu que ela resolve as coisas com a violência. Então por isso que existem tantos crimes violentos, por isso que as pessoas partem para uma violência tão grande, porque elas não conseguem controlar o seu emocional e elas entendem na cabeça delas que elas só resolvem as coisas na violência, certo? Então, por exemplo, quem não tem um transtorno desses ou que não tem essa violência toda, né? Por exemplo, eu vou usar o exemplo mais básico de uma pessoa que está passando por necessidade e precisa comer. Ela vai pensar assim, uma pessoa que não tem transtorno, ela vai pensar assim, tá, peraí, eu vou lá, eu vou juntar latinha, ou eu vou chegar em algum lugar, algum comércio, me oferecer para trabalhar, ou eu vou lá, eu vou me oferecer para limpar um pátio, ou eu vou tentar estudar, eu vou tentar fazer alguma coisa para ganhar dinheiro para que eu coma, para que eu possa comer, ter essa necessidade. Agora, uma pessoa que tem esse transtorno, ela pensa assim, tá, ó, eu tô com fome, o que eu vou fazer? Eu vou lá roubar no mercado para poder comer. Ela não consegue criar essa lógica, porque ela vai mais pela emoção dela, mais por não ter esse controle emocional, não ter esse controle no impulso, e ela acaba gerando aquela delinquência, certo? Então, da mesma forma com a questão do Coringa, da mesma forma que ele tinha um objetivo, ele podia em todos os filmes chegar nesse objetivo. Mas o que aconteceu? Ele encontrou meios disfuncionais, como explodir a cidade, como unir exércitos, como fazer as coisas, para chegar nesse objetivo que ele tinha, certo? Então que ele é o agente do caos, certo? Porque justamente isso, o caos que ele gera nos filmes é o caos que está na cabeça dele, né? E aí tem uma coisa que tudo que a gente faz por fora, ou seja, nossos comportamentos, eles são fruto da nossa mente. Então foi isso que o pessoal da psicologia cognitivo comportamental desenvolveu. Ele entendeu que o comportamento não é simplesmente pura compensação, ele é simplesmente um fruto da nossa mente. Então isso que a gente pode tirar como aprendizado dessa análise, tá? Então, muito importante, né, falar sobre essa questão do que desenvolve uma doença mental, né, mas a importância da empatia e de buscar ajuda, né? Então, quando tu sente que tu tem alguns comportamentos que fogem do normal, pensamentos que fogem do normal, tu te sente disfuncional, tu sente que a tua vida ela não tá numa normalidade, tu observa outras pessoas vivendo a vida e a tua vida não tá boa, é o momento de buscar tratamento. Porque todos os transtornos eles têm tratamento, algum tipo de tratamento. Alguns são mais difíceis, certo? Alguns transtornos, quanto mais graves, são difíceis mesmo de manejo, mas com o tratamento tu consegue controlar esses sintomas, tu consegue ter aquilo, e tem saído estudos até sobre remissões de sintomas, né? Você diminuir os sintomas e tu tem os comportamentos, certo? Se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo em gostei, te inscreve no meu canal e até a próxima!